Todo mundo deve ter passado por uma situação onde as coisas estavam dando tudo certo, como diz o momento alto, só que do nada as coisas começam a dar uma desacelerada, acaba não tendo aquele resultado como estava dando, e que isso acaba te desanima, que te deixa mal, paralisa, ou tu começa a desacreditar ou até desistir daquela meta que você colocou, que tinha fé, que até então estava dando certo, só que do nada começou a cair. E a definição, né, que muitos colocam sobre isso é momentos altos e momentos baixos. E sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. Domo, Mari desu. Bom, como eu falei na introdução, o assunto de hoje é momentos altos e baixos. A definição que muita gente coloca em relação a isso é que o momento alto seria um momento bom e momentos baixos seria um momento ruim. Só que, na verdade, entre momentos altos e baixos, não existe essa definição de bom ou ruim. Uma coisa não quer dizer que é melhor do que a outra. Então, o que seria a real definição sobre esses momentos altos e momentos baixos? Esses altos e baixos, ele representa, na verdade, a frequência de energia, que seria momentos altos é onde a frequência está em alta, e momentos baixos é que a frequência está em baixo. Então, o que quer dizer? Entre esses momentos altos e baixos, a diferença é que momentos altos, ele representa o momento de extrospectiva, onde as ações tomam a força de colocar em prática as coisas, que é o momento que as coisas começam a dar certo. Então, o momento que você precisa realmente colocar a mão na massa e vai. Agora, o momento baixo, né, a frequência baixa. Essa frequência baixa é um momento de introspectiva, é um momento que você não deve focar em fazer, mas sim em analisar as coisas que, né, você fez até então, né, que deram certo, as conquistas, e refletir o porquê que as coisas estão parando de dar certo ou que estava desandando, analisar as coisas que pode ser feito ou melhorado. Também é o momento de reconhecer as conquistas também. Porque querendo ou não, quando as coisas começam a dar certo e você começa a conquistar muitas coisas, a tendência é que você começa a se perder no meio dessas conquistas de ganância, de querer mais e mais. E isso é normal, isso é coisa humana. Ganância é coisa humana, e sem a ganância a gente não seria capaz de evoluir ou buscar a evoluir. E essa ganância faz com que a gente mova, né? Que a gente ganhe essa força e essa força e motivação pra agir. Então essa fase alta, né, onde as coisas começam a dar certo, faz com que a gente comece a querer mais, desejar mais, e isso acaba nos perder do real motivo, né, real objetivo das coisas. A gente acaba focando muito nas conquistas e não sobre o sentido das coisas. E quando a gente começa a se perder nisso, desalinhar, né, de desfocar do real sentido, do real propósito das coisas, isso acaba gerando o famoso vazio, onde a gente se perde o valor e acaba buscando se completar através das coisas externas, né? Então, esse momento de introspectiva é um momento essencial pra gente se preencher de volta, pra não gerar esse vazio, que no final pode tornar depressão ou ansiedade. Porque não adianta ter a melhor estratégia na mão se a gente não estiver bem o suficiente pra poder executar isso. Então, você tem que ter um momento pra si mesma, pra se cuidar, pra se preencher, pra se completar, porque isso depende de você. Então, esse momento baixo é tão importante, até penso que é muito mais importante do que momentos altos, porque é aí que a gente constrói a base. É o momento de lapidar as ideias, de melhorar estratégias, reconhecer as coisas boas que a gente fez, né? Coisas que deram certo, né? As conquistas, assim, reconhecendo o nosso valor, o quanto que você for capaz. Isso é muito importante também. Muitas vezes a gente esquece, né, de comemorar as conquistas, mesmo que sejam pequenas. Que comemorando essas pequenas coisas que a gente se preenche também, que no final torna combustível de autoestima, de motivação. E aqui eu queria conectar também uma outra ideia que eu tive uns dias atrás, que seria sobre as coisas inesperáveis que acontecem na nossa vida. As coisas que referem a momentos baixos, geralmente são as coisas inesperáveis. Resultados que a gente não esperava, ou acontecimentos que a gente, né, não esperava. Tipo, nunca sabemos o momento exato onde as coisas começam a dar errado, ou começam a desacelerar. Mesmo sabendo que nada é pra sempre, mas a gente não tá esperando isso. Então, esses momentos baixos, ele vem no momento inesperável. Porém, como eu já falei aqui, né, que o momento baixo, né, momento de baixa frequência não quer dizer que é um momento ruim. Na verdade, são momentos inesperáveis, é a maior oportunidade da nossa evolução, do nosso avanço. Tenta imaginar uma bolha ao nosso redor, uma bolha de consciência. As coisas esperáveis, ele está dentro dessa bolha de consciência, onde a gente consegue imaginar que seriam as coisas que a gente tem noção,
né, que a gente reconhece, e essa bolha de consciência meio que refere à nossa capacidade. Agora, quando acontece algo inesperável, isso quer dizer que aconteceu algo que tá fora dessa bolha da nossa consciência, daquilo que a gente consegue imaginar, que consegue prever ou consegue se preparar pra lidar. Por isso que coisas inesperáveis acabam gerando desconforto, ansiedade, justamente porque é algo que a gente não esperava. Só que como diz que ele tá fora dessa nossa bolha, isso quer dizer que quando a gente começa a encarar eles e encontrar a forma de lidar e superar ele, esse processo é um processo de expansão da sua consciência, da sua capacidade de lidar com as coisas. Coisas inesperáveis é uma porta de oportunidade para você sair do seu zona, da sua bolha limitado e expandir essa sua consciência dos perigos que até então você não imaginava, que até então você não esperava, que até então você nem reconhecia. Então, quando você lida com esse inesperável, quanto mais você encara e supera eles, né, entendendo como lidar com ele, como resolver ele, faz com que você se fortaleça cada vez mais, né, evoluir mesmo como ser. Assim que você superar ele, se acontecesse de novo, não vai te gerar tanto medo, não vai te gerar tanto desespero. Aquilo não vai te abalar mais. E assim você vai se fortalecendo, expandindo o seu potencial. De que vai chegar uma hora que realmente nada vai te abalar. E o propósito, o objetivo da nossa vida é meio que isso, né? Pra gente se tornar cada vez mais inabalável. E quanto mais a gente aprende a lidar com as coisas que te puxa pro baixo, mais estável você consegue se tornar. Então tente mudar essa perspectiva em relação a momentos altos e baixos, e também veja os momentos inesperáveis como uma grande oportunidade. Momentos baixos é um momento de preparação, é um momento de lapidar, é melhorar o sistema e o funcionamento das coisas, para que quando estiver pronto e preparado na frequência alta, você consiga dar o maior salto. Na verdade, para você poder entrar na alta frequência, de voltar na alta frequência, que é o momento onde o foco está em ação, colocar em prática, primeiro você precisa se preparar o suficiente. E esse momento baixo, né, através das coisas inesperáveis que acontecem, que a gente começa a se preparar e melhorar as coisas. Não adianta querer fazer as coisas sem estar se preparando. Você tem que entender o que você está fazendo e colocar o sentido naquilo. Porque fazer as coisas sem entender por que está fazendo, para que está fazendo, como que funciona, obviamente não vai dar certo. E assim nunca vai entrar nesse momento de alta frequência. Então o momento baixo, ele é essencial, o momento mais importante desse processo todo da vida, porque tudo vai depender como que a gente aproveitou e usufruiu nesses momentos baixos. É tipo como se fosse um carro. Quando você compra, né, blindado, óbvio que ele vai correr assim, muito rápido, funciona bem, está no momento alto. Só que assim, conforme o tempo passa, a qualidade dele vai caindo. O motor dele começa a ficar meio velho, então isso acaba atrapalhando na velocidade, não sei o que, e ele começa a desacelerar. Ele não vai correr mais assim tão rápido quanto quando acabou de comprar. E se você deixar do jeito que tá, sem se reparar, sem ver o que tá acontecendo, né, o que precisa arrumar, né, chegar uma hora que esse carro vai parar. E o que acontece quando o carro para? Você vai levar no mecânico, né, ver o que tá acontecendo, precisa trocar o motor, não precisa trocar a bateria, você tem que trocar o óleo, não sei o que. Tem isso tudo preparação, né? E quando está nessa fase de preparação, né, de arrumar, de conserto, o carro vai estar parado. Ele não vai andar. Então isso seria o momento baixo. O momento onde você dá uma pausa, né? Em vez de focar em correr, você tem que mudar esse foco para arrumar o carro. Na vida é a mesma coisa. Quando as coisas começam a desacelerar, quando as coisas começam a parar de dar certo, é o momento que você tem que refletir e encontrar essas causas e melhorar, lapidar, mudar, para que assim que as coisas finalmente se organizar, você consegue dar maior salto. Então tente mudar essa visão, não pensar que esses momentos baixos onde as coisas começam a desacelerar como um fracasso e que isso não é pra você e começa a se rebaixar e desacreditar e perder a fé e no final paralisar e desistir. Esse é o momento que você precisa tomar o controle daqui, ó, da sua mente e falar pra si mesma que, tipo, isso é o momento de refletir, de reanalisar, de consertar e não de parar. Assim você consegue manter firme e forte nesse processo, até chegar no seu objetivo, até chegar no seu propósito. E sempre lembrar que tudo que acontece na nossa vida não é pra nos paralisar, não é pra gente desistir. Tudo que acontece na nossa vida é um fruto, é um semente, é uma chave, é um combustível pra nos manter firme ou até melhorar. Então se você nesse momento está sentindo meio paralisado, que as coisas estão desacelerando, que você está entrando nessa baixa energia, no momento baixo, fique
tranquilo, porque agora é o momento que você não precisa ficar forçando as coisas. É o momento de você ter que relaxar, respirar e ver o que tá acontecendo e ver o que pode melhorar, o que precisa mudar e também reconhecer o que você conseguiu fazer até então e valorizar cada conquista. Enfim, então toda vez que você começa a sentir meio desanimada, meio que paralisando, as coisas não andando conforme o seu esperado, lembre disso, fala, eu estou entrando num momento introspectiva. Até gosto mais desse momento de introspectiva, porque eu gosto de ficar refletindo, pensando e analisando, porque isso te gera mais clareza, isso te gera mais confiança, né? Autoestima também, porque você tá se cuidando, você tá se observando, você tá dando atenção pra si mesma. E isso te completa, e isso te preenche. Esse momento de alta frequência, pra quem é como eu, que é muito perfeccionista, que se cobra bastante, esse momento alto é um momento que, querendo ou não, te gera uma pressão de preciso fazer, eu tenho que fazer. Até entender o funcionamento, né, o sentido de cada fase, né, de alto e baixo, você vai começar a puxar essa energia de alta frequência e começa a cobrar no momento de baixa energia, né, de baixa frequência. É sufocante, que só te deixa cada vez mal, né? Então, entenda essa importância de cada fase e o foco, né, de cada fase. E que assim a gente consegue se manter equilibrado, de não ser abalado, de lidar com cada situação, né, cada fase de forma neutra, calma, porque eu sei que esse momento baixo é um momento muito sensível, introspectiva, então é um momento que você tem que ter maior cuidado com as coisas que você pensa, né, com as escolhas diárias também, para que você não se desanime ou se sufoque nesse momento baixo, porque esse momento baixo é a base para dar maior salto, ter maior resultado e chegar de novo naquele momento de alta frequência. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se ainda não estiver se inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, que ainda eu vou trazer várias reflexões e destravas e insights que eu tiver para viver cada vez melhor. E curta também o vídeo se esse insight virou a sua chave também. E compartilhe também com seus amigos que está focado e dedicando para se tornar cada dia melhor. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!